Olá, meus irmãos, olá, povo de Deus, a graça e a paz. Aqui estamos nós, mais uma noite, na presença do Senhor, para, mais uma vez, com muita alegria, com muita reverência, transmitir a palavra do Senhor. Falar um pouco para vocês do amor de Deus, do ensino do Evangelho. Eu quero fazer uma leitura bíblica que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, onde o versículo 1 diz assim: E também haverá entre vós falsos profetas e falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas perdições. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por ambição farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de muito tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dorme. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela essa maravilhosa oportunidade de poder falar, Senhor, as tuas verdades, de poder ensinar e orientar o teu povo para que possam estar vacinados, blindados, protegidos contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra as heresias. É assim que nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero nessa noite, meus queridos, pregar sobre os falsos mestres. Infelizmente é triste, mas não vou dizer todos para não generalizar, mas na grande maioria dos segmentos há aquela ovelha negra, há aquele mau profissional, há aquela pessoa que não realiza bem o seu trabalho, que não desempenha como deveria desempenhar a sua função. Infelizmente, falando de evangelho, isso também acontece. E quem está dizendo isso não sou eu, é o apóstolo Pedro. Alguém que estava lado a lado de Jesus. Alguém que ouviu Jesus por muitas vezes ter embates com os fariseus, com os saduceus, com toda espécie de pessoas que surgiam naquele cenário, e Jesus os combatia. Não porque fosse inimigo deles, mas porque eles se desviavam daquilo que a palavra de Deus realmente ensina e orienta. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, ele diz: olha, assim como há nesta época, nesta era, na era de vocês, quando vocês forem ler esta palavra, vocês vão compreender que haverá entre vós falsos profetas. A depender da sua versão, pode ser falsos mestres, pode ser falsos pastores, falsos bispos, falsos ensinadores. Ou seja, pessoas que se fingem ser o que elas interiormente ou realmente não são. E por que que isso acontece?
Por que é que essas pessoas, elas se transvertem de quem elas realmente não são? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Qual o motivo? Por que disso? Ora, o motivo é simples. É justamente introduzir, ensinar, falar de forma sorrateira. Vamos aqui usar este termo. De forma disfarçada. De forma obscura. E ensinar heresias para a igreja. A fim de quê? De distanciar as pessoas de Deus. O propósito é desvirtuar, levando essas pessoas à perdição. Tem pessoas que, quando a gente fala de problemas no meio da igreja, principalmente quando estes problemas eles surgem da liderança, tem pessoas que duvidam, que se espantam e dizem: poxa vida, como isso é possível? Como é que pode? Fulano de tal era pastor e fez isso, foi. E tem pessoas que ficam perplexas. Ora, queridos, lá no céu, Deus era o pastor dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dos seres celestiais. E surgiu um que se achava mais do que Deus, chamado Lúcifer, e queria colocar o seu nome acima do nome de Deus, o seu trono acima do trono do Senhor. Ou seja, alguém que queria ser mais do que Deus, alguém que auto se adorava, alguém que se exaltava pelos seus dons, pela sua capacidade, alguém que deixou o ego subir demais, alguém que se inflamou, alguém que deixou de dar glórias a quem realmente merece glória, que é o Senhor. Não satisfeito com isso, ainda corrompeu uma terça parte dos anjos. E eles foram expulsos do céu. Jesus iniciou o seu ministério, escolheu apenas 12 para que ele pudesse reproduzir o seu caráter, para que ele pudesse ensinar aqueles 12, para que aqueles 12 pudessem ensinar cada um 12 e assim por diante, e conseguir formar uma geração de pregadores, de ministros e de ensinadores. Naquele meio tinha um chamado Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata e o traiu. Naquele meio tinha Tomé, que era incrédulo, que duvidava dos milagres, é tanto que ele não era convidado para alguns milagres que Jesus ia realizar. Por quê? Porque ele seria uma presença negativa naquele ambiente. Um dos exemplos é quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Tomé não subiu, ficou lá embaixo. Ficou fora daquele ambiente. Por quê? Porque ali já tinham pessoas que estavam sofridas. Pessoas que não tinham mais fé, que não tinham mais esperança. Então, se Tomé entra, Tomé ia tacar-lhe um pau na cabeça e acabar de matar qualquer resquício de esperança. Então, muitas vezes, ele era impedido de estar naquele ambiente. Por quê? Para que ele não pudesse, não é que
a presença dele, o Senhor ia ser impedido de operar um milagre. Mas era para que ele não matasse ainda mais a fé das pessoas. Infelizmente, pessoas negativas têm muito mais poder de influência do que pessoas positivas. Pessoas pessimistas, pessoas murmuradoras, pessoas insatisfeitas. Elas conseguem facilmente treinar outras. E essas outras facilmente passam a imitá-las, passam a se comportar da mesma forma, se tornam também negativas, murmuradoras, infiéis, desobedientes. Essa é a grande verdade. No meio daqueles apóstolos, existia o próprio Pedro, que escreveu a carta, que negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, que fugiu quando Jesus foi preso, juntamente com outros apóstolos. A diferença, queridos, é que, com exceção de Judas, todos os outros, eles aprenderam a lição com seus erros. E posteriormente passaram a não fugir mais, a não se esconder, a não negar o nome de Jesus. Então observe, Deus era pastor no céu da sua igreja e teve problema. Perdeu 1/3 dos membros. Jesus perdeu um dos apóstolos. Dá quase 10% dos 12. Então por que é que nas igrejas cotidianas não vão ter problema? Se Deus, sendo pastor, teve problema, Jesus pregou uma palavra, vários discípulos foram embora, com a alegação que nós não podemos ouvir esta palavra porque é muito dura. Esta pregação é muito pesada. E uma boa parte foram embora. Então, se Deus perdeu 1/3 dos seus membros, se Jesus perdeu um apóstolo e perdeu vários discípulos, por qual motivo as igrejas administradas, pastoreadas por homens não teriam problema? Então, as igrejas têm sim problema. Seja ela católica, evangélica, anglicana, seja assembleiana, seja presbiteriana, batista, qualquer que seja. É igual o carro velho. Só muda o defeito, mas tem. É igual o homem. Só muda o defeito, mas tem. Então, o que acontece? Dito isso, já dá para se entender que no meio da igreja vão surgir estes falsos mestres, estes falsos ensinadores, estes falsos doutores, estes falsos pastores. Para quê? Qual é a intenção? É desviar as pessoas. Só que o inimigo hoje, ele age de forma diferente. Antigamente, a gente presenciava uma grande quantidade de pessoas possessas por demônios. Demônio chacoalhava a pessoa queria se jogar debaixo de um carro, queria esganar outra. Era uma série de coisas. Só que o inimigo foi se modernizando, foi se atualizando. Hoje, ele já não faz mais zoada, não faz mais bramido, não fica espumando pela boca, não fica gritando e nem tenta se jogar debaixo dos carros, na grande maioria das vezes. Como é que ele age? Ele permanece dentro das igrejas, destruindo pessoas, corrompendo pessoas, afastando estas pessoas de Jesus. É mais eficaz. Tem tido mais resultado, porque antes a pessoa ficava possessa por um espírito maligno, alguém vinha, orava e expulsava.
ou se não tivesse ninguém que conseguisse, tiravam a pessoa daquele ambiente, levavam para... sanava, cessava. Então, ou seja, cessava a ação do inimigo. Mas o inimigo hoje dentro da igreja, operando, agindo, liderando, coordenando, orientando, discipulando, consegue destruir mais fácil a igreja. E as heresias são um dos caminhos mais utilizados. Jesus falou da seguinte maneira: o meu povo sofre porque não conhecem a minha palavra e nem o meu poder. Observe que primeiro vem o conhecimento da palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? De tudo. Não é só do pecado. Quem conhece, quem tem conhecimento, por exemplo, não fica desempregado. Então, quando você conhece a palavra, nenhum ensino herético vai conseguir penetrar nos nossos corações. Vai conseguir nos enganar. Vai conseguir pôr em dúvida a nossa fé. E aí, através das heresias, incentiva-se as pessoas a pecar. Eu respeito cada pessoa fazer o que quiser. Mas é triste dizer o que eu vou falar, e não é coisa de agora, isso eu já falo já há mais de 13 anos. Mas há uma grande quantidade de igrejas que não ensinam as pessoas, por exemplo, que tomar bebida alcoólica é errado. Diz, não, pastor, mas é porque a questão, o pecado é a embriaguez. Se a pessoa tomar aqui um pouquinho, sabe, não permitir ficar embriagado, tá tudo de boa. É interessante que se você tomar um copo de cerveja, um copo, ou um copo de vinho, e você passar no bafômetro em uma blitz, você vai preso, a multa é quase R$3.000 e você tem a sua habilitação suspensa por 12 meses. Mas para o céu, não. Para o céu tem que passar uma boiada. Ou seja, o mundo não passa um boi, mas no céu tem que passar uma boiada. E por aí vai. Se a gente for elencar a quantidade de coisas que as igrejas, infelizmente, têm permitido, têm ensinado para os seus membros que não é errado, que não é pecado, né? E ainda são atrevidos, desafiam. Me mostra aí, pastor. Onde é que tem um versículo bíblico? Toda tradução no original vai falar de embriaguez. Tá bom. A Bíblia não precisa conter tudo. Tem coisa que a gente precisa ter noção, ter entendimento das coisas. Lá em Salmos diz que um abismo chama o outro. O grupo AA, que é os alcoólicos, não diz o quê? Evite o primeiro gole. Então, como é que eu vou querer falar de embriaguez se alguém que é especialista em recuperar pessoas viciadas em álcool me orienta que eu tenho que evitar o primeiro gole? Quem é que quer se embriagar? Ninguém. Pode ter certeza, como uma grande parte das pessoas, ao ingerir bebida alcoólica, a intenção delas não é se embriagar. Alguns porque eu conheço pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira dopada. Com álcool, com droga.
acorda para beber, dorme para poder, acorda para beber, né? E bebe para dormir depois. E no outro dia, acorda para quê? Para beber. Sabe? Então, é uma situação muito complicada, mas a grande maioria não. Quer só relaxar, quer beber socialmente, por exemplo. Só que não consegue. Não consegue ter o controle. Não consegue parar. Quando se depara, já estão embriagados, já perderam a lucidez. E aí vem os problemas, e aí vem os acidentes de trânsito. Aí vem a violência. Aí vem a violência doméstica dentro de casa. Hoje mesmo, no meu trabalho, uma cliente que eu entrei com a ação de divórcio para esse pastor. Doutor, eu me separei porque eu não aguentava. O homem bebia e quando chegava em casa, toma confusão, toma problema. Gosto dele, meus filhos vão sofrer, mas eu não posso ficar numa situação dessa e está certa. Então, esses falsos mestres, eles vêm com essas propostinhas, sabe, com essas conversas, e vão levando o povo para o inferno. Essa que é a grande verdade. E aí, o que vai acontecer com as pessoas? Aquelas que Cristo pagou um alto preço por elas. Ou seja, Jesus teve todo um sofrimento para resgatar uma pessoa, morreu, sofreu, foi torturado, tira a pessoa do lamaçal do pecado, e quando chega na igreja, que era para a pessoa estar mais limpa um pouco, alguém vai lá e leva essa pessoa à perdição. Pasmem vocês. É mais fácil alguém que está lá fora se libertar do pecado do que alguém que está dentro da igreja, no pecado e achando que está certo. Porque a pessoa está totalmente convencida que ela não precisa mudar. Que ela está perfeita. Está fazendo tudo certinho. Por quê? Porque ela vai se utilizar de versículos bíblicos de forma isolada. Ela vai se utilizar da desculpa que na Bíblia não há nenhuma proibição. Então, por isso que ela está correta. Né? Infelizmente, essas pessoas, elas vão se desviando do caminho da verdade. Sabe? E qual é o principal motivo disso? Por que disso? Logicamente, que o inimigo age justamente para destruir as vidas, assim como ele agiu no céu e conseguiu ali desvirtuar um terço dos anjos, 33,333% dos anjos. Da mesma forma, ele procura desvirtuar pessoas para que também não venham ganhar a salvação e a vida eterna. Né? E geralmente isso parte da ambição. Da ambição de quê? Em várias escalas. Aqui vem a ambição financeira. É triste dizer isso, mas tem pessoas que fundam igrejas, iniciam igrejas, visando se logo completar do dinheiro que vai ser arrecadado daquela instituição religiosa. De poder arrecadar fundos para o seu próprio uso, para terem vidas altamente extravagantes financeiramente falando, andando nos carros mais caros do país, morando nos mais caros apartamentos, nas mais caras casas,
usando dos jatos mais caros do país, comendo nos restaurantes mais caros do país. Há muitos que além do dinheiro é o poder. Querem ter um poder de mídia, querem ter um poder de influência, querem poder estar na boca da sociedade, da elite da sociedade. Há outros que têm intenções políticas de poderem eleger os seus candidatos, para poderem ter poder na política, para poderem ter à disposição cargos em estatais, cargos em secretarias, e poderem ali manipular o seu jogo de influência, poderem ali captar recursos públicos para os seus intentos, para as suas instituições. É triste dizer isso. Eu não falo com alegria de uma situação dessa, mas é o próprio apóstolo Pedro que está dizendo que tudo isso é por avareza, é por ambição, e farão das pessoas negócio. Ou seja, é tudo em nome de uma motivação que não é salvar vidas. E aí, a gente, infelizmente, às vezes vê igrejas gigantescas que faturam milhões. E quando a gente procura em que essas instituições têm investido seus dinheiros, a gente não vê. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado em instituições religiosas é para ser aplicado no reino de Deus. Logicamente que os seus líderes, que os pastores, que quem trabalha, merece ganhar os seus salários. Merece poderem se manter. Inclusive, ter uma vida confortável. Não uma vida de exagero. Porque até o funcionalismo público, ele não proporciona essa vida de exagero. Quem vai ser servidor público já sabe que não vai ganhar o mesmo valor que alguém ganharia na iniciativa privada. É uma escolha. É uma estabilidade financeira, porém a pessoa já vai sabendo que ela não vai ter altos ganhos. A mesma coisa se aplica aqui no reino de Deus. Se a pessoa se dispõe a ser um líder religioso, ela já tem que saber que ela não pode ter ganhos exorbitantes, exagerados, acima do normal. Por quê? Porque aquele dinheiro, ele é doado, ele é ofertado. Não é para ninguém ter uma vida extraordinária, comprar jato, morar em casa de 6, 20 milhões, não. Aquele dinheiro é para resgatar os perdidos. É para dar alimento a quem tem fome. É para educar a quem não teve a oportunidade de estudar. É para construir casas de recuperações, orfanatos, albergues, asilos. É para ser investido para evangelizar outras pessoas. Para investir em campos missionários. Para investir em pequenas igrejas, nos locais mais longes, mais inacessíveis. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que a gente constata. Ou seja, há uma desvirtuação de finalidade. Há um uso, há uma destinação para o que não deveria ser. Infelizmente. Mas a Bíblia diz que não tarda o tempo para que essas pessoas sejam condenadas. Ou seja, recebam a sentença por isso que elas fazem. Agora, ficou até mais complicado porque a gente não pode mais, pela lei,
falar mal de religião nenhuma e nem de igreja nenhuma. A gente tem que ver o erro, tem que ficar calado. Porque se a gente falar, é processado e pode ser até preso. Mas da justiça de Deus, essas pessoas não escapam. E a Bíblia diz que Deus não perdoou nem os anjos que estavam lá com ele. Quanto mais os seres humanos, que infelizmente quiseram se desvirtuar e desvirtuar outras pessoas. Deus não perdoou a humanidade na época de Noé. Não porque Deus fosse ruim. Deus estava cheio da maldade humana e Deus quis dar uma chance. Mas eles não quiseram. Da mesma forma que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Desde que eu me entendo por gente, não tenho muita idade. Tenho 37 anos, mas desde os meus 15 que eu já ouvia falar que Jesus vai voltar, vai vir pegar a sua igreja, vai pegar o seu povo, vai pegar os que são fiéis. E eu tenho certeza, como praticamente todos que estão assistindo ou vão assistir depois, já ouviram essa conversa. Jesus vai voltar. Muita gente não liga. Muita gente não acredita. Muitas pessoas não dão crédito a isso. Mas vai acontecer. E a cada dia mais, chega mais perto. Quando Noé fechou a arca, que o dilúvio começou, foi que abriu-se os olhos deles. E aí foram lá chamar Noé. Deixa eu entrar, Noé. E Noé disse, não tem como abrir. Porque foi o próprio Deus que fechou, que vedou, que lacrou aquela arca. Da mesma forma, como diz a Bíblia, que o Senhor surgirá nos aires. E os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estão vivos terão os seus corpos glorificados, semelhante ao dele. E todos serão arrebatados, para se encontrar com Jesus nos ares. Talvez você escute isso, pai, isso é besteira. Isso é coisa dos crentes. Isso é. Você recebe como você quiser. Mas é verdade. Vai acontecer. E o pior é que muita gente vai abrir os olhos tarde demais. Só quando caçar, para cadê o fulano? Vai sumir, ficou só as roupas dele lá no chão. Cadê o Beltrano, hein? Rapaz, tá lá a casa aberta, tá lá o carro, dinheiro tá tudo lá. Quando sentirem falta de muita gente que procurarem, aí vão dizer, poxa vida, era aquela conversa dos crentes que aconteceu. Veio uma nave espacial e carregou eles. É o que vão pensar. Né? Hoje é bem facinho ser salvo. Assim entre aspas, claro, né? Mas você ser salvo na grande tribulação vai ser muito mais difícil. Você procurar a morte e não encontrar. Ter perseguição. Ter que ganhar a salvação a preço de sangue. Vai ser muito mais doloroso. Né? Se observarmos a história lá atrás, Jesus também destruiu Sodoma e Gomorra, né? E os reduziu a cinza, mas livrou o justo Ló. Então Deus está disposto a agir por nós, a nos livrar desses falsos mestres, desses falsos doutores. Mas é preciso que a gente conheça ele.
que a gente leia a palavra de Deus. Então, eu lhe recomendo. Você pode até não acreditar no que eu estou falando, no que eu estou pregando, no que eu estou dizendo. Mas leia a Bíblia Sagrada, cria esse hábito. Leia um capítulo por dia. Em 5 minutinhos você lê um capítulo. De preferência, uma Bíblia de estudo. Aí você lê o capítulo e lê o estudo embaixo, para você entender. Eu tenho certeza que os seus olhos vão se abrir. Né? Então, faça isso. Que com certeza esses falsos mestres não vão ter poder de influência para lhe desvirtuar e para lhe afastar da presença de Deus. Eu quero convidar vocês para vir assistir um dos nossos cultos conosco presencialmente na nossa igreja. O culto na quinta-feira começa 7h30 da noite. No máximo 9 termina. 8h40, 8h45. No domingo, a gente começa 6 da noite. 5 horas, 5 da tarde, já tem a escola bíblica, que vai de 5 até às 6 da noite. E às 18 horas começa o nosso culto, que termina geralmente às 19h30. No mais tardar, 20 horas. É entre 1h30 a no máximo 2 horas de culto. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. O nosso endereço é a rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Mas se você não pode vir, compartilha esse link, manda para os seus amigos, se inscreve nos nossos canais do YouTube, a nossa conta no Facebook, no Instagram, curte, comenta, envia para outras pessoas para que a gente possa conseguir ter um engajamento maior. Então, Deus abençoe, desejo um final de semana maravilhoso a cada um e que o Senhor possa suprir todas as necessidades e que Ele possa estar presente na vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.